para que a mensagem sobre família fique fixada nos corações dos grupos aí das famílias. Então, Jonas, capítulo de número 3. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar daí. A palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Louvado seja Deus, Pai. Te pedimos mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações através da sua palavra, que é santa, que é perfeita, que, ó Deus, sempre fala aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, clareie a nossa mente, o nosso coração e nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer de nós e para nós. Desde já nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, alguns séculos anteriores, estava em uma pregação um jovem. Este jovem estava ouvindo a pregação e o pregador dizia o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente rendido a Ele. Este jovem ouviu essa palavra e essa palavra entrou no coração dele e ele, naquele momento, disse com Deus: eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem rendido a Deus. Eu quero ser esse homem que se entrega a Deus. Eu quero ser esse homem que seja um instrumento nas mãos de Deus. Este homem saiu daquele culto, foi para sua casa e a sua vida foi mudada, transformada. Foi impactada por aquela palavra. Daquele dia em diante, aquele homem começou a orar e começou a pregar o evangelho, e ele deixou um legado maravilhoso de milhares de pessoas que se converteram com o seu ministério, com a pregação do evangelho através dos seus lábios. Este homem fez várias conferências de estudos bíblicos, ele organizou um instituto bíblico, ele fez comentários bíblicos, ele escreveu vários livros. Este homem, de fato, impactou a sua geração e ainda tem impactado até os dias de hoje. Este homem era nada mais, nada menos que Dwight L. Moody, um dos grandes avivalistas, um dos grandes e maiores evangelistas de tempos modernos, dos tempos modernos. Tudo porque um dia ele ouviu uma palavra
E ele se rendeu a Cristo ao ouvir essa palavra. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que precisamos de muito para que Deus possa fazer alguma coisa. Na verdade, Deus não precisa de muitos. Deus não precisa de muito. Deus quer usar um. Deus quer usar você. Certamente nós gostaríamos de ter a nosso bairro convertido a Cristo. Certamente nós gostaríamos de ter a nossa cidade convertida a Cristo. Que avivamento extraordinário nós vemos aqui nesse texto que acabamos de ler, em Nínive. Uma cidade inteira se converteu. Alguns estudiosos dizem que aquela cidade tinha por volta de 600 mil a 1 milhão de pessoas. E essa cidade se converteu ao Senhor. Simplesmente pela pregação do Evangelho. Nós gostaríamos sim que Piuí se rendesse a Cristo. Mas a pergunta é: quantos de nós estariam dispostos a pregar o Evangelho nesta cidade? Ou quantos de nós estaríamos dispostos a nos render totalmente diante do Senhor? Meus irmãos, como vocês podem ver, o tema dessa mensagem de hoje é este: de pé, Jonas, um homem correndo com Deus. Nós já vimos no primeiro capítulo, Jonas, no primeiro capítulo, ele correndo de Deus, ele de costas para Deus. Ele deu as costas para Deus e correu de Deus. Nós vimos no segundo capítulo, ele ajoelhado diante de Deus, e ele correndo para Deus agora em arrependimento. E agora no terceiro capítulo, nós vemos ele evangelizando, obedecendo, correndo com Deus, para fazer a obra de Deus. Nós vimos isso claramente aqui. Meus irmãos, Deus não está procurando homens e mulheres perfeitos ou perfeitas. Ele está procurando homens e mulheres rendidos a Ele. Jonathan Edwards, um grande teólogo, filósofo e pastor da América do Norte, ele dizia o seguinte: Deus, quando quer fazer uma obra grande em um país, em uma nação, em uma igreja, ou em uma família, Deus sempre levantará uma pessoa naquele lugar para orar e para pregar o Evangelho. Deus sempre levantará uma pessoa. Meus irmãos, Deus não precisa de pessoas, Deus não precisa de você e de mim, mas Ele escolheu que nós participássemos da sua obra. Ele escolheu nos usar, e é o que nós vimos acontecendo aqui com Jonas. Deus deu uma ordem para ele, mas ele foge de Deus, e Deus o persegue, Deus vai até ele. As coisas ficam feias para ele, nós já vimos isso nos capítulos anteriores, porque a graça de Deus nos persegue. O propósito de Deus nos persegue, não dá para fugir dos propósitos de Deus. E aí, meus irmãos, nessa noite, eu quero destacar alguns pontos para nós sobre esse capítulo, sobre esse período aqui de Jonas. Um homem de pé, um homem correndo com Deus para pregar o Evangelho. E aí o primeiro capítulo é que Deus chama de novo. E ele se levanta. Deus chama de novo e o homem se levanta. É isso que diz o texto. De novo, segunda vez, no versículo 1 vai dizer: veio a palavra de Deus a Jonas, dizendo: dispõe-te. Versículo 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez. Perceba uma coisa, é a mesma palavra, é o mesmo Deus chamando, é o mesmo chamado, é a mesma missão. A diferença agora é o coração de Jonas.
No primeiro capítulo, Jonas se dispõe para fugir do Senhor. Agora, no terceiro capítulo, Jonas vai se dispor a obedecer. E vai dizer a ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus aqui não ajusta a mensagem ao homem. Ele chama o homem a se ajustar à mensagem, ou à missão que ele tinha para ele. O homem vai ter que se acomodar, vai ter que entrar na forma que Deus, no propósito que Deus tem para ele. No versículo 3 nós vemos: levantou-se Jonas e foi. Isso é um contraste direto com o capítulo 1, versículo 3, que nós já lemos. Já pregamos aqui. Antes ele se levantou para fugir, agora ele se levanta para obedecer. Olha a diferença desse momento da vida de Jonas. Eu quero que você entenda isso aqui. Deus não mudou o plano, Deus mudou o quê? Deus mudou o homem. Deus mudou o homem. Deus não muda de plano. Deus não muda de propósito. Deus muda a gente. Deus nos muda no processo da vida, no processo do ministério, no processo do serviço cristão, no processo do propósito que Deus tem para você e para mim. Deus vai mudar você e eu. Porque o que tem que mudar somos nós e não o propósito dele. A restauração, meus irmãos, não é trocar o chamado, é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Deus queria salvar uma nação pagã. Jonas é o único profeta que Deus manda pregar para uma nação pagã. Os demais todos pregavam para Israel. Tanto o reino do norte como o reino do sul. E Jonas não quer levar a palavra para os povos pagãos. Ele não quer que os outros sejam salvos. Nós já vimos aqui que Nínive era de fato um povo pagão, bárbaro, era um povo mau, um povo depravado. Aquele tipo de pessoa que talvez você e eu diríamos: não quero chegar perto dessa pessoa. Mas são essas pessoas que Deus quer salvar. São essas pessoas que Deus quer que você pregue o evangelho. São essas pessoas que Deus tem misericórdia e graça para alcançar. Portanto, irmãos, obediência não é emoção. Obediência é você ouvir a palavra e responder a essa palavra. Jonas, pela emoção dele, depois nós vamos ver no capítulo 4, se ele fosse seguir as emoções dele, ele estaria perdido. Se você for seguir as suas emoções, você nunca vai obedecer a Deus. Você nunca vai servir a Deus. Pelo contrário, você vai fugir de Deus. Você vai fugir da igreja. Você vai fugir do chamado de Deus para a sua vida. Portanto, irmãos, Deus te chama não porque você está pronto. Deus não te chama porque você está bom, porque você já está no ponto. Não. Ele te chama para que você entre no meio da moenda, para que Deus comece um processo de purificação, de trituração, de quebrantamento na sua vida, como nós cantamos aqui. Sonda-me, examina-me, quebranta-me. Nós precisamos ser quebrantados. Somos vasos que muitas vezes precisam ser quebrados. Meus irmãos, eu separei aqui uma citação para nós. Deus frequentemente repete o seu chamado. Não porque falhou, mas porque é gracioso com os que falharam. John Stott, um grande teólogo, diz isso. Ele repete o seu chamado, não porque ele falhou, errou em te chamar em outro momento. Não, mas porque você falhou, mas ele é gracioso em te dar uma segunda chance, em te dar uma nova oportunidade. Deus é especialista em dar novas oportunidades. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos para o texto do versículo 3 ao 4. O homem obedece e a palavra avança. A palavra avança. O homem obedece e a palavra avança. No versículo 3, vai dizer que Nínive era cidade muito importante diante de Deus.
não é grande geograficamente somente, mas era importante aos olhos de Deus. Afinal de contas, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Afinal de contas, Deus é rico em misericórdia. E Ele tem prazer na salvação do pecador. Deus se importa com aquela cidade. Deus se importa. Sabe aquele seu parente, ou aquele seu vizinho, ou aquele seu colega de trabalho, aquela pessoa que para a sociedade se tornou desprezível, as atitudes dessa pessoa é desprezível, se tornou uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa desprezada por todos. Esse é o exemplo de Nínive. É esse tipo de pessoas que Deus está mandando Jonas pregar. É esse tipo de pessoas que Deus está mandando você e eu pregarmos. Pregarmos o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma a vida de todos aqueles que ouvem e creem. Ouvem e creem. Jesus conta uma parábola dizendo que certa vez fizeram uma festa e mandaram os melhores convites para os melhores convidados da cidade, e quando chegou aquele momento da festa não apareceu ninguém. E aí a ordem do dono da festa é: sai na rua chamando todo mundo, todos, necessitados, mendigos, doentes, todos. É basicamente isso que acontece com Israel e os gentios. Meus irmãos, o Evangelho foi estendido a todos nós. O Evangelho é para todo aquele que ouve e crê. Para todas as pessoas. Nós não sabemos quem Deus irá salvar, quem Deus irá libertar, quem Deus irá converter, mas certamente Ele irá fazer. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nínive estava nos planos de Deus, não estava nos planos de Jonas, mas estava nos planos de Deus. No versículo 4 vai dizer: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a mensagem que Deus manda Jonas pregar. Curta, direta, sem explicação, sem apelo emocional. E ele foi literal, ele pregou essa mensagem. Não houve graça, não houve misericórdia na mensagem. Ele foi bem incisivo, cru nessa mensagem. E Deus usa essa mensagem, não porque a mensagem era a melhor possível, mas porque Deus é poderoso para converter o coração de quem Ele quer. Não há coração duro que que permaneça na presença do Senhor da mesma forma. Meus irmãos, ele respeita, ele obedece a Deus e ele obedece a mensagem, ele prega a mensagem literal. Ele prega como Deus ordenara. Afinal de contas, ele nem queria a conversão daquele povo. Ele sabia que Deus podia converter aquele povo, mas ele não queria essa conversão. Nós já vimos isso anteriormente. Ele não achava que a salvação deveria se estender a um povo tão mau como Nínive. Mas o que fala em Jonas 2,8? A conclusão da oração dele: ao Senhor pertence a salvação. Então ele tem ciência disso. Ele é profeta de Deus. É um profeta fujão, sim. É um profeta rabugento, sim. É um profeta às vezes mesquinho, sim. É um profeta emocionalmente abalado, sim. Mas é um profeta de Deus. É um homem de Deus. Ele conhece a Deus. O texto, então, irmãos, não vai nos mostrar a eloquência do pregador. Não vai nos mostrar a estratégia, criatividade do pregador. Alguns vão dizer que a cidade, o texto vai dizer que gastava 3 dias para percorrer a cidade. E ele percorre um dia.
Alguns estudiosos vão dizer o seguinte: ele não queria tanto que essa cidade se convertesse, que ele foi correndo pregando essa mensagem. Vai ser destruída em 40 dias essa cidade, vai ser destruída. Isso em um dia ele fez toda essa tarefa. O que ele poderia ter feito em uma semana, tranquilo, conversando com as pessoas, pregando. Ele passou correndo igual The Flash, porque ele não queria conversão. Então a ênfase aqui, irmãos, não está no pregador, a ênfase está na palavra proclamada. 40 dias era o prazo de juízo, mas também havia uma janela de misericórdia. O juízo foi anunciado, quando o juízo é anunciado, antecipado, isso já é graça de Deus. Quando Deus avisa uma coisa, isso já é um indício da graça de Deus. Deus está mostrando um caminho de escape, de livramento. O caminho é um só: arrependimento. Arrependimento. Jonas não deu esse caminho para eles, mas certamente o Espírito de Deus comunicou essa verdade ao coração dos ninivitas. O poder, então, irmãos, não está no mensageiro, o poder está na palavra de Deus, na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador do século passado, ele dizia o seguinte: tem 3 coisas que enchem uma igreja, que faz uma igreja desenvolver, crescer: entretenimento, um grande pregador e uma pregação bíblica. E ele vai dizer: as igrejas só deveriam crescer com um terceiro, com a pregação bíblica, independente do pregador. A pregação que realmente traz a glória para Deus, que glorifica a Cristo. A pregação que é verdadeira dentro das Escrituras, que é fiel às Escrituras, como eu falei domingo passado aqui na igreja. Então, meus irmãos, Deus não precisa de performance humana. Deus requer fidelidade. É o que nós falamos hoje pela manhã. O que Deus requer dos despenseiros? Que sejam encontrados fiéis. Fiéis. Quem obedece à palavra de Deus participa do que Deus faz na terra. Deus não precisa de nós, mas Deus escolheu usar a gente. Não é o texto que nós lemos no início do culto? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus ordenou: ide, portanto, a todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é clara, é para todos nós, é para a igreja. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Não fuja como Jonas. Pregue o evangelho. É a palavra de Deus fielmente pregada, com a ação do Espírito Santo, que converte os piores indivíduos, os piores pecadores. Meus irmãos, o homem obedece e a palavra avança, o reino de Deus avança. Essa frase aqui para nossa reflexão do pastor Hernandes Dias Lopes: a palavra de Deus é viva e eficaz, e não depende da habilidade do pregador para cumprir o seu propósito. Não depende. Ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar, dividir juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração, alma e espírito. O que significa esse versículo? A palavra é tão poderosa que ela pode separar o inseparável.
Porque juntas e medulas é a mesma coisa. Porque pensamentos e propósitos do coração é a mesma coisa. Porque alma e espírito é a mesma coisa. Então a palavra de Deus é tão poderosa, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que ela separa o inseparável. Ela entra, ela penetra e ela discerne o mais íntimo do coração. Ela entra nas cavidades mais escuras do nosso ser. Como eu tenho pregado em João aqui, ela entra nas partes mais escuras da nossa alma, nas trevas da nossa alma, nos lugares mais frios da nossa alma. Ela entra e leva luz, leva calor, leva fogo do Espírito de Deus. É a palavra de Deus, não é o pregador. Ela é viva e eficaz. Ela não depende da habilidade do pregador. Em terceiro lugar, Deus age e corações são transformados. Do versículo 5 ao 10. Versículo 5. Os ninivitas creram. Creram em quem? Em Jonas? Não. Creram em Deus. Eles ouviram Jonas, mas eles creram em Deus. Eles creram no Senhor. Que as pessoas ouçam você a partir de hoje, mas que elas creiam em Jesus, que elas creiam em Deus, que elas acreditem no Senhor. Versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer que o rei, até o rei, se arrepende, se converte, e ele estipula ali um jejum, tanto para ele como para os líderes daquela cidade, e até os animais não poderiam comer. Do povo ao rei, arrependimento coletivo foi promulgado ali em Nínive. Versículo 6, o rei levanta-se do trono, tira o manto, se cobre de pano de saco e assenta-se em cinza. Isso era símbolo de arrependimento na alma, de fato e de verdade. Isso era símbolo de humilhação total. De humilhação total. Versículo 7 a 8 é o decreto que ele promulga. Ninguém come, todos clamam, todos se convertem. Arrependimento, meus irmãos, ele é interno, mas ele é externo também. Ele é no coração, mas ele é nas atitudes também. Eu creio em Jesus, mas minha vida não mudou. Tem alguma coisa errada. Porque o arrependimento, ele tem 3 mudanças na nossa vida. Mudança de sentimento, mudança de pensamento e mudança de atitude. Ele é interno, mas ele é externo também. Não pode ser só externo. Não pode ser só externo. Também não pode ser só interno. Precisa ser as duas coisas. E é isso que nós vimos aqui em Nínive. No versículo 9, eles dizem, quem sabe Deus? Quem sabe? Olha para você ver, ele promulga o jejum, mas ele não acha que Deus é obrigado a perdoar. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós? Quem sabe Deus volte atrás, se arrepende dessa palavra de destruição contra nós? Quem sabe? Eles não exigem de Deus perdão, eles não presumem de Deus perdão, eles simplesmente dependem da misericórdia de Deus. Versículo 10 vai dizer que Deus viu aquilo, viu o que eles fizeram. Ele não viu só palavras, Deus viu obras de arrependimento, frutos de arrependimento, como se converteram do seu mau caminho. E aí, meus irmãos, o maior milagre do capítulo 3 de Jonas, não é Jonas, mas é o coração de Nínive convertido ao Senhor. É o coração de Nínive se rendido ao Senhor. Deus não respondeu ao discurso de Jonas, Deus respondeu à conversão dos ninivitas. O arrependimento verdadeiro, como eu já disse, envolve fé, humildade, abandono do pecado, mudança de vida. Agora eu preciso explicar algo aqui rapidamente.
No último versículo vai dizer que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Essa palavra aqui, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal, na verdade, que Deus se arrependeu de algo que ia fazer, na verdade, Deus não se arrepende como nós. Essa palavra é uma palavra que é usada, na teologia vai chamar de antropopatia, que é quando vai se usar expressões ou linguagens emocionais humanas para expressar o que acontece quando Deus se move. Eu já expliquei isso aqui. Deus é imutável, mas Ele não é imovível, Ele não é estagnado. Então, quando Ele se move, para nós, do ponto de vista nosso, parece que Ele está mudando. Ele não está mudando, Ele não está se arrependendo, porque só se arrepende quem erra, quem falha. Ele apenas está se movendo. Então, nos movimentos de Deus na história, nós não conseguimos, às vezes, captar, compreender a grandeza desses movimentos. Mas aqui não é um arrependimento de que ele tenha errado ou falhado, porque a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha se arrepender. Então, guarde essa palavra, antropopatia. Essa é a palavra usada quando quer falar de sentimentos atribuídos aos homens e exemplificar isso em Deus. Então, Deus não mudou, o homem mudou, e Deus respondeu com misericórdia. Ou seja, Deus ordenara, decretara que ele ia manifestar o seu perdão depois que esse povo se arrependesse. E é isso que ele continua fazendo com você e comigo. Contra nós existe uma sentença de morte por causa do nosso pecado. Mas a sentença de vida, ela está sobre aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados. E quando você crê e se arrepende do pecado, a graça de Deus é derramada sobre você. Não existirá na eternidade nenhum pecador verdadeiramente arrependido que não entrará no céu. Todo aquele, Jesus disse em João 10, que o Pai me enviar, eu jamais o lançarei fora. Jamais o lançarei fora. E todo aquele que o Pai me der, jamais se perderá. Ninguém arrebatará essas ovelhas das minhas mãos, disse o Senhor Jesus. Quando Deus age, até o coração mais duro se dobra. Não existe coração inalcançável, não existe pessoa impossível para Deus. Quando Deus decide agir, tudo pode mudar. E aí, meus irmãos, mais uma frase aqui para nós. O verdadeiro arrependimento não é apenas tristeza pelo pecado, mas mudança de mente que leva à mudança de vida. Que leva à mudança de vida. Exatamente isso acontece quando nós, de fato e de verdade, nos arrependemos. Somos levados a uma mudança de vida. Já concluindo, irmãos, Jonas aqui está de pé. Mas o centro do texto não é Jonas. Ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. O foco aqui é Deus. Deus que chama, Deus que envia, Deus que transforma, Deus que perdoa. Jonas foi restaurado, mas ainda continuava imperfeito. Vamos ver isso depois no próximo capítulo. Limitado. Mas existe alguém maior que Jonas, Jesus. Mateus 12, 41. Eis aqui alguém maior que Jonas. Jonas foi enviado, Cristo veio voluntariamente para obedecer à palavra do Pai, à vontade do Pai. Jonas pregou juízo, Cristo trouxe salvação. Jonas entrou em Nínive, Cristo veio ao mundo por você e por mim. Jonas quase morreu no ventre do peixe. Cristo morreu de fato e de verdade e ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Jonas foi instrumento, Cristo não foi instrumento.
Cristo é o Salvador. Cristo é o Salvador. Meus irmãos, no primeiro capítulo, ele de costas corre de Deus. No segundo capítulo, ele de joelhos corre para Deus. Agora, no terceiro capítulo, Jonas de pé corre com Deus para pregar o Evangelho. Mas em Cristo, Deus veio ao nosso encontro para nos salvar. Em Cristo, nós ouvimos as palavras de Jesus. E agora nós podemos ser salvos. A mensagem chegou até nós. O Evangelho chegou até você. Não guarde essa mensagem para você. Leve essa mensagem e prega ela para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu familiar. Pregue essa mensagem na sua casa. Fale dos propósitos de Deus para a vida das pessoas. Fale do amor de Deus pelas pessoas ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz no lugar delas. Não se esquive, não fuja dos propósitos de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar o pastor Apolinário aqui à frente, que a gente vai fazer oração, mas quero convidar também os irmãos que vão aqui cantar mais um cântico para nós encerrarmos. Coloque-se diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Obrigado a Deus pela tua palavra, que é viva e eficaz e sempre fala aos nossos corações. Nos capacita para pregar o teu Evangelho.